Olá, inabalável! Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Mulher Inabaláveis. Aqui nós vamos trazer para vocês sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre emagrecimento e sobre o poder no digital. Nós somos 4 mulheres com trajetórias diferentes e com histórias totalmente diferentes, mas com um único propósito: inspirar outras mulheres e reconstruir de dentro para fora. Então, pega o seu café, senta no lugar confortável e vamos papear. O grupo Mulheres Inabaláveis é constituído de Luciane, Marlene, Vivian e Rafaela. Vou estar passando a palavra agora para a Rafaela para ela nos falar um pouco sobre o que ela vai nos proporcionar e trazer para contribuir com vocês. Oi, Rafa. Olá, tudo bem? Para mim é um grande prazer, é um orgulho estar aqui reunida com vocês para iniciar, né, startar esse projeto que já estava no nosso coração, mas Deus tem um tempo certo para cada coisa, né? E eu sou Rafa Guedes, sou terapeuta comportamental e eu ajudo mulheres a entender o porquê que repetem tanto padrão indesejado. Porque muitas das vezes elas não conseguem atingir o objetivo que elas gostariam, ficam travadas com a vida, muitas das vezes, literalmente dando voltas, né, em círculos, por não conseguir atingir o resultado profissional, não conseguir ter bons relacionamentos e acabar transmitindo isso para o filho, para o marido, né, no ambiente de trabalho. Então, eu auxilio essas mulheres a mergulharem bem no profundo delas e entenderem como elas funcionam, né? E nós estamos aqui umas para dar as mãos para as outras e caminharmos juntas em novas descobertas, em novos caminhos e acessar tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Que legal. A Vivian, ela é uma terapeuta de emagrecimento. Eu acho que vai trazer uma grande descoberta aí pra gente, porque a gente acha que só dieta que resolve, né? Isso, Vivian. É isso. Bom, meu nome é Vivian, sou terapeuta de emagrecimento e também sou nutricionista. E eu trabalho ajudando mulheres nessa questão da perda de peso, a entender as suas emoções, porque tudo está relacionado com o emocional. Então, o que eu sempre falo? Eu ajudo você a emagrecer entendendo as suas emoções, você parar de comer as suas emoções, porque o que a gente vê muito hoje em dia? A pessoa está estressada, ela busca alguma coisa para comer. Ela tá nervosa, ela busca alguma coisa para comer. Tudo gira em torno da comida. Então, eu trabalho de maneira a fazer ela entender o que acontece com ela. Essa questão do autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento, se compreender, entender tudo isso, porque até então parece um ciclo assim que ela não consegue romper. A mulher vive o efeito sanfona, ela não consegue, ela desiste no meio do caminho, ela acha que não é para ela. Então, a gente trabalha de uma maneira a buscar o quê? O autoconhecimento, a leveza, para que ela consiga romper esse ciclo e ela conseguir avançar e ter um emagrecimento saudável, tranquilo e duradouro. E aí, depois da gente emagrecer, a gente precisa de uma nova imagem. E aí entra a nossa consultora de imagem, Maria Marlene. Boa tarde, eu sou Maria Marlene, eu sou consultora e estrategista de imagem, também sou palestrante e tenho dois capítulos em 2 livros já escritos que fala do meu trabalho, da relação da imagem com o trabalho, né? Tudo isso. O meu propósito, quando eu resolvi ser a consultora de imagem, primeiro, não era um propósito para atingir outras mulheres, era para atingir eu primeiro, porque eu tinha muito problema, eu tinha muitas neuroses com a minha imagem, e aí eu fui resolver, né? Tive a oportunidade de fazer o curso e resolver primeiro eu. Aí as pessoas começaram a pedir, que queriam também, né, saber o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a atender mulheres que queriam, né, também uma transformação e fui fazer outros cursos, né, para melhorar cada dia mais. Então, meu propósito, né, repetindo, é atingir mulheres que tenham desejo, né, de melhorar a sua imagem. A imagem a gente não pode pensar só no visual, a gente tem que pensar também em todo o contexto. Só que eu trabalho de uma forma que, primeiro, eu entendo a mulher, né? O que está levando ela a deixar de se cuidar, a deixar, assim, se deixar de lado, né? Então, a gente faz
uma busca para isso primeiro e depois a gente trabalha. Então, assim, por quê? A gente tem que estar bem dentro para reverberar fora. E o de fora também vai transmitir, né? E vai reverberar dentro. Então, é uma via de mão dupla a imagem, né? Não é simplesmente uma troca de roupa que vai mudar a pessoa, não é trabalhar só a imagem visual no contexto assim, né, de cores. A gente precisa trabalhar outras coisas que também implicam a nossa imagem do dia a dia. E eu sou a Luciane, estrategista de conteúdo digital. Há mais de 3 anos eu trago esse trabalho envolvendo as mulheres, posicionamento, gerenciamento com as redes sociais. Iniciei trabalhando porque em casa, né, com os meus filhos, sou mãe de 3, então eu precisava desse horário, mas hoje já não faz mais sentido na minha vida. Então eu estou numa transição de carreira para corretora de imóveis, que é um desafio enorme. Mas eu tenho me proporcionado bons momentos, né, com a minha família, com tudo que eu venho vivendo, tendo essa função de horários e tudo mais, e eu quero trazer para essas mulheres que elas podem sim, né, estar numa transição de carreira com segurança, com desbloqueio emocional, com a aparência, com a imagem, tudo que nós juntas conseguimos, né, um saldo positivo, e trazer para essas mulheres algo que encorajem elas, né? Talvez mães que queiram iniciar no mercado de trabalho, ou então mães que estão querendo uma transição de carreira. É assim que eu quero trazer e inspirar essas mulheres com o grupo. E o mais engraçado é que tudo se complementa, né? Sim. Aqui nós somos 4 com áreas completamente diferentes, mas no final das contas se complementam. E é isso que torna interessante, porque nós unidas temos condições de potencializar o resultado daquelas mulheres que se inspiram em nós, que vão contratar os nossos serviços, porque não vai ser apenas uma área que ela vai estar sendo cuidada, sendo tratada. Sim. Ela vai estar recebendo ali, né, dentro do nosso podcast, com tudo que a gente vai entregar, são várias áreas da vida para ela, de fato, aplicar na vida dela e realmente ter resultado. Né? E aquelas que quiserem se aprofundar, quiserem buscar mais, né, sobre uma determinada área, nós vamos estar aí à disposição para recebê-las com todo amor, né? E eu acredito que o que nos uniu foi justamente isso, né? Uma falha de cada uma, né? O desbloqueio emocional, o posicionamento digital, o emagrecimento, a imagem que nos uniu e nos mostrou que é um produto valioso, né? Porque é uma necessidade de todas as profissionais hoje, né? Então, seja ela mãe ou não seja, né? Ela tem essas dificuldades na nossa realidade hoje, né? Porque de alguma forma ela existe aquele bloqueio em não sou capaz, não vou conseguir, né? E existe a imagem, não estou pronta, né? Maioria que hoje que a gente olha no digital são todas de terninho, batom vermelho, cabelo bem arrumado e tem tudo mais. Tem a sua identidade real, isso, né? E não mostra a sua identidade real, que hoje o que vende é a sua identidade real, sim, né? Então, e não é uma identidade bagunçada, né? É uma identidade na qual ela consegue mostrar a sua essência, e é isso que nós trazemos para essas mulheres, né? Então, eu quero complementar exatamente isso, porque eu demorei muito tempo para fazer foto, né? Para a dita foto profissional, né? Porque eu me recusava a fazer fotos de terninho, porque não é meu estilo e não é isso que eu como se fosse assim, colocasse na cabeça das mulheres, né, que para estar bem vestida, para estar com imagem de valor, também, de autoridade, ela deveria estar vestida de terno, vestida de alfaiataria, vestida de blazer, né? São várias áreas que a gente precisa trabalhar, precisa chegar assim numa harmonia para que a gente tenha assim uma imagem de autoridade, uma imagem de confiança. Não é só a roupa que vai trazer isso, né? Então eu falava sempre, e eu falei isso, né, para você, Lu. Eu não quero ser mais da mesma, né? Eu quero fazer as coisas que eu acredito que funcionou para mim, né? Porque primeiro eu passei pelo processo para depois decidir ajudar outras mulheres. Então é sobre isso.
E o mais interessante que eu vejo no nosso grupo é que todas nós se curamos daquilo e agora a gente busca ajudar outras mulheres. Por quê? Porque a gente sabe como que é passar por aquela dificuldade, a gente sabe como que é sentir aquela dor. Porque eu sempre falo o seguinte, só nós sabemos quanto dói aquilo que a gente não consegue resolver. E quando a gente busca e a gente resolve, a gente quer gritar aquilo para o mundo. Então, eu tive uma história com emagrecimento também. Quando eu tive a minha filha, eu fiquei ali entre 10 e 12 quilos acima do peso que eu não conseguia perder. Por mais que eu era nutricionista, eu não conseguia perder. Por quê? Porque tinha uma questão emocional ali que eu não estava trabalhando. E quando eu fui buscar esse conhecimento, que eu consegui perder aquele peso, aí eu falei, agora eu me curei, eu preciso ajudar outras mulheres. Não é? Porque é um conhecimento que muitas não têm. Muitas chegam para mim e falam assim, eu quero perder peso, mas eu não consigo. Aí quando você vai investigar toda a questão da pessoa ali, tem uma questão emocional, tem um problema sério na família, alguma coisa que ela trouxe até da infância, que fica reverberando. Então, quando você trabalha tudo aquilo, você traz o autoconhecimento, traz a consciência para a pessoa se liberta. Me parece clichê, mas é a verdade, né? Se eu conseguir, você consegue. Exatamente. É a pura realidade. Exatamente. E o mais poderoso ainda é que nós quatro, nós sabemos que se reconstruir é possível. E quando isso acontece, é poderoso. Né? É uma busca. Eu tô assim, constante, bastante né? emocionada de estar aqui e eu esperava que esse momento não fosse chegar assim, né, gravando. Mas eu sei o quanto eu sofri com a minha imagem, né? Uma imagem que eu não me reconhecia no espelho, tudo que eu comprava, tudo que eu achava assim confiava, né, em quem me vendia, eu achava que era aquilo e eu não me satisfazia. Eu saía nos lugares, eu me escondia das pessoas, eu não conversava, eu me sentia mal, às vezes eu ia embora mais cedo, às vezes eu passava assim por situações ridículas de ficar perguntando para as pessoas onde que comprou a roupa, onde que você comprou o seu vestido, o seu acessório, porque eu nunca achava que eu estava à altura daqueles ambientes. E hoje eu sou uma pessoa curada, hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto bonita, hoje eu me aceito com todas as características da minha idade, que a idade trouxe. Eu não tenho assim um desespero para não mostrar as minhas rugas, não tenho desespero para não mostrar a minha barriga, né? Porque hoje eu me aceito. Então é isso que eu quero oferecer para as mulheres, A sabe? gente fala que é a imagem distorcida, né? Você Uma não imagem- consegue isso. enxergar quem realmente você é. Exatamente. E isso a Por isso gente que o nota. autoconhecimento é muito importante para tudo que a gente faz, né? E a gente está vivendo uma cultura que tudo é muito perfeito na internet. Isso. O que eu também. sempre falo? Falo, gente, não se baseie em internet, porque lá todo mundo só mostra o seu melhor. E às vezes você fica se comparando com uma pessoa, e a pessoa tem os problemas dela, tem as dificuldades dela também, mas ela não mostra na internet. E aí você fica se diminuindo, achando que você não é capaz, que você não consegue. Por quê? Porque você está se comparando com pessoas que fingem aquela vida. E ela acaba não Né? evoluindo no E ela digital não por evolui. isso. Porque Também. muitos clientes a gente colocava o vídeo, as fotos e tal, e sempre os clientes se comparam aos outros, né? Sim. Então, assim, às vezes o outro tava com um peso diferente, com uma roupa diferente, claro, é tudo uma mentira, é tudo uma fantasia. A gente fala assim que ele criava um personagem, né? Sim. Então, o meu cliente, ele não tinha esse personagem, ele era ele mesmo, era a essência dele. Então, quando ele se comparava, ele deixava de vender. Por quê? Porque ele estava tentando se comparar, aí ele não colocava os vídeos. Muitas vezes eu tinha uma cliente que muitas vezes eu postava e ela apagava, porque ela falava assim, não tá à altura. Então, existe muito isso, o bloqueio mesmo da imagem, da pessoa se olhar e falar assim, não, melhor não ir. E às vezes ela deixou de vender por causa disso. Quando eu comecei o meu tratamento com a Rafa, né? Não é tratamento, né, Rafa? Acompanhamento. Acompanhamento, eu sempre erro essa palavra. Ela fez toda a minha análise comportamental, né? E aí, quando eu descobri, assim, coisas que sanguínea pura, né? A gente aprende a se lidar com si mesma, né? Porque a gente tem uma cobrança excessiva para ser igual ao outro. Acha que é um erro, né? E na Acha que verdade é um não é. erro. Só ajustar como vai funcionar melhor para você. Não tem Exato. como se comparar.
Então a gente se compara. E a internet hoje é tudo isso. Se Exatamente. compara mesmo, exatamente. Tanto financeiramente quanto visualmente. Então, assim, é muito complicado hoje as mulheres estarem no mercado de trabalho quando elas estão fora há muito tempo. Porque daí elas chegam e elas querem se comparar a quem já está no mercado há 5, 10 anos. E ela não vende a própria essência, que é o que ela vai fazer dinheiro, né? E é injusto, né? Eu sempre falo que é muito injusto a gente se comparar com alguém que já está no mercado há 5, 10 anos e você está começando um negócio hoje. E aí você se compara com aquela pessoa, e aí você acha que você não vai conseguir. Ah, mas olha só, né, tal pessoa já está tão avançada. Claro, ele já está na caminhada. Ele também passou pelas dificuldades dele, né? Sim. A questão é se sintonizar ali, ver a sua essência. Hoje, pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais verdade você transmitir, Sim, mais você também. está disposto ali a vender o seu produto, o seu serviço na internet. Porque as pessoas veem ali uma certa verdade. Porque você montar um personagem, até quando você vai sustentar É que isso? não conecta, né? Porque Né? Não conecta. a realidade de outra pessoa, às vezes não, você olha assim e fala, mas eu nunca vou viver isso. Eu nunca vou fazer desse jeito. Eu nunca vou acordar às 5 da manhã para correr. Gente, nunca. O dia que vocês me vêem 5 horas da manhã correndo de manhã, E vocês não falam, é só quem vocês acorda perguntam o que 5. aconteceu, porque Tá doente. tá E não é doente. só quem acorda 5 que consegue o sucesso, né? Sim, E que também sucesso é muito individual, É muito relativo, particular de muito cada um. relativo. Mas a conquistar aquilo que você almeja, não necessariamente você precisa acordar às 5. Exatamente. Isso que eu ia falar, a vida acontece para quem acorda às 5, para quem acorda às 6, para quem acorda às 10, para quem chega às 7 horas da manhã e vai dormir enquanto todo mundo trabalha, e você tem que dormir porque você trabalhou um plantão inteiro de 12 horas, né? Então, a vida acontece em todos os horários para todo mundo. E às vezes a gente realmente cobra isso, né? De que se acordar às 5 vai dar tempo de fazer tudo. Não, também não vai, porque o corpo também vai ficar E cansado também, mais se não cedo. dá tempo, tá tudo bem. Tá tudo bem, Né? não tem Uma coisa que eu problema. aprendi com o acompanhamento da Rafa foi isso. Hoje eu não consegui fazer 100%. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Porque quando a gente é mãe de 3, a Rafa é de 5. Hoje eu coloquei isso também até no Instagram, sobre equilibrar os pratos, né? Eu não consegui fazer tudo como eu gostaria de fazer. Não tive condições de fazer tudo como eu gostaria de fazer. Sendo mãe de 5, tendo que dar conta de casa, a gente tem marido, tem a vida profissional que a gente está se dedicando para, né, para poder alavancar e crescer. Não tem como fazer tudo como a gente quer, mas a gente tem que fazer como pode, do jeito que dá, até que a gente tenha condições de fazer melhor. E é isso, né? Exatamente. E ser grata, Descobrir, né? descobrir que a perfeição, ela não existe. Eu sempre falo que é a constância. Você executar uma tarefa ali com constância, né? Trazendo aí para o emagrecimento. Às vezes a cliente abandona, faz uma semana abandona. Ah, mas eu não fui perfeita, tal dia eu falhei. Mas aí eu falo, mas a questão não é a perfeição, é a constância, continue. Se você falhou na quinta, na segunda eu retomo. Não, retome na próxima refeição. Então, assim, é sempre você estar se percebendo. Porque senão vai ser sempre isso para tudo na vida, E né? é uma sabotagem, tudo. né, Vivi? Senão vai ser sempre uma coisa assim, recomeços. Eu recebo muitas mulheres que falam pra mim assim: ai, a minha vida é sempre no quase. Eu quase consegui, mas aí eu desisti. Aí eu comecei de novo. Eu quase consegui, mas aí eu desisti. Eu falo, então vamos acabar com o quase. O dia que acontecer alguma coisa, que você achar que não conseguiu seguir a dieta, que você achar que você não teve sucesso naquele dia, né? Você só vai retomar, né? Você não vai desistir mais. E é com isso pra tudo. Às vezes a gente quer a perfeição em tudo, mas a perfeição não existe. Não existe. A perfeição é a autossabotagem. Quando você quer tudo muito perfeito, é porque você às vezes está com medo, né? Você quer se Você tem medo. sabotar para não encarar aquilo, porque não existe, gente. Perfeição não existe. Não tem. Ô, Rafa, e o que é ser uma mulher inabalável pra você? Para mim, ser inabalável é o que a gente estava falando aqui agora. É simplesmente persistir e avançar. A gente não pode se prender aos desafios. Desafios vão surgir, vão aparecer, vão querer nos paralisar, Sim. mas a gente precisa seguir em frente. E pra você, Vivi? É o recomeço. Para mim é sempre o recomeço. Ser uma mulher inabalável é recomeçar todos os dias, em qualquer circunstância. A gente que é mãe, que é profissional, a gente é filha, a gente é amiga, às vezes em alguma área a gente acaba falhando. E o que a gente faz? Às vezes a gente se critica, a gente não se acolhe, mas é sempre o recomeço. Porque que nem você disse, se hoje não deu tempo, se hoje eu não consegui fazer tudo, tá tudo bem. Amanhã é outro dia, talvez eu coloque isso como prioridade amanhã para me executar tal coisa que eu não consegui fazer hoje.
né? E sempre estar recomeçando, nunca se abandonar, porque se a gente se abandonar, é pior. Porque aí a autoestima cada vez, né, Marlene, sabe essa questão da autoestima, mais ainda, a autoestima cada vez mais baixa, você acha que você não consegue, e aí vira um ciclo sem fim. E para você, Marlene, o que é ser uma mulher inabalável? Então, esses dias me perguntaram, né, qual a palavra que me descrevia. E eu acho que a palavra que me descreve para ser uma mulher inabalável e que eu quero dizer para todas as mulheres é coragem. Porque eu tive coragem de recomeçar muitas vezes. Aí eu comecei a pensar esses dias como que eu nasci, onde que eu nasci e onde que eu consegui chegar. Então, assim, eu falo, hoje eu só agradeço a Deus, né, por onde eu tô e pela coragem que eu tive de levantar e seguir todas as vezes. Então, a minha palavra e a palavra para as mulheres hoje é coragem, porque vão ter desafios, muitos, né? Muitos desafios. Tem desafios que a gente talvez não vai conseguir vencê-los. A gente vai ter que parar, né? Como que é refazer a rota, né, Rafa? Recalcular a rota. Recalcular a rota e às vezes, né, cortar o caminho, mas coragem. Eu acho que é isso que me define hoje. E você, Lu? O que é ser uma mulher inabalável para você? Eu acho que também é o recomeçar, né? Eu com essa transição de carreira agora, eu vejo assim que eu tenho que recomeçar todos os dias. Porque não é só sobre cair, né? Porque eu caí várias vezes durante esse ano. E foi assim, aonde o recomeçar me trouxe assim aquele fôlego, aquela coisa assim de eu consigo. Eu vou à frente, eu vou mais um pouco, né? Vamos recalcular a rota e realmente conseguir chegar no objetivo, né, que eu tenho. Então, eu tenho várias ainda questões que a gente está em acompanhamento e o recomeçar numa transição de carreira, ele exige um pouco mais de foco mesmo na direção, né? E Dedicação. a dedicação e estar ali realmente no alvo, né? Onde eu quero chegar. Então, se tiver que recalcular a rota ali no meio, a gente recalcula, mas eu acho que o recomeçar é o que faz a gente levantar de manhã assim e falar: eu sou inabalável, eu vou recomeçar, vou fazer o que não deu no dia anterior, vamos juntar com o dia de hoje. Não deu de novo? Vamos de novo. Então, o recomeçar é o que me fortalece a ser inabalável. A gente fala que não é fazer para ver se dá certo, né? É Isso. fazer pra- até É, dar certo. Isso aí. E o grupo nasceu para isso, né? Para a gente acompanhar essas mulheres, levar para essas mulheres algo que elas entendam que o recomeçar, o recalcular a rota, que ela consegue realmente sair dessa inércia muitas vezes, né? Após um parto ou após um divórcio, né? Após algumas questões financeiras que hoje é o que pega um pouco, né? A situação atual e realmente ela se dedicar e ter um alvo e chegar naquele objetivo, né? Nossa, é maravilhoso você falar sobre isso. Eu ouvi uma vez, não lembro de quem, mas a mulher falava que as pessoas falam assim: ah, eu não consigo fazer isso porque eu não sou boa nisso. Aí ela falou assim: não, você não quis ser boa nisso. Porque a partir do momento que a gente decide a fazer algo, a gente se torna boa pela repetição. É o não desistir, é o não parar, é o repetição. continuar, né? É a persistência, é a perseverança. Porque não existe, né, uma pessoa que não seja boa. Existe uma pessoa que ainda não se tornou bom em alguma coisa. Que encaixa muito aqui no Que encaixa no muito. nosso grupo, né? E para quem estiver chegando junto com a gente aí. Exatamente. E eu acho que o nosso, assim, ser focado em mulheres dá um diferencial muito grande, porque nós entendemos com a nossa trajetória, com a nossa união do grupo, o que é necessário para alavancar, né? Para sair desse lugar. Então, não é só vestir uma roupa bonita, né? Não é só perder 10 quilos. Não é só mudar a mente. Lógico que a mente é tudo, né? Que a hora que Sim. muda a mente, vai um pouco mais. Vai E também não é só postar no Instagram que você vai vender ou vai fazer esse sucesso que o pessoal tanto procura, né? Talvez essa mulher não esteja procurando sucesso, apenas aquele respiro financeiro, aquele acolhimento, aquele passo a mais para se sentir segura, né? Para trabalhar, para fazer o objetivo que ela tem. E a gente entendeu que as nossas 4 expertise, né, que fala, a gente consegue estar tirando essa mulher da onde ela está, né? Então, o nosso foco hoje com essas mulheres é realmente trazer essa mensagem para elas, trazer que elas entendam que elas podem, né? Que elas são capazes
o que elas quiserem, apenas tendo a coragem de tomar o primeiro passo, né? É aquilo que eu falei para você, né, naquele vídeo. Até eu, com 60 anos, eu consegui, né, mudar de profissão, né? Apesar de já estar aposentada, mas eu não quis voltar a ser enfermeira, eu quis mudar de profissão. E deu certo. Então, se até eu, com 60 anos, consegui, né, imagina as mulheres mais jovens, né, até da minha idade, todas as mulheres também podem conseguir. Mas eu vou dizer que ela precisa de coragem. É como o digital, né? Eu não é que eu me decepcionei com o digital, mas para mim hoje não faz mais sentido, né? E aí, quando eu escolhi corretora de imóveis, me falaram assim: existe 5.000 corretoras de imóveis em Maringá, você vai ser mais uma. Eu falei assim: não, eu vou ser a corretora de imóveis. Entende? Então, assim, não vai ter só mais uma. Então, a mulher precisa tomar essa coragem de dizer: eu não vou ser mais Se uma. posicionar. Saber o seu Entende? lugar, né? Exatamente. É saber que pode ter 30 Marias, 40 Joanas, 50 Marlenes, mas eu sou a Marlene. E nós Entende? somos únicos, independente, né, de quantas pessoas façam o que você faz. Ninguém vai fazer como você faz, Isso. porque nós somos únicas. Deus criou cada um com seu tempero, né? Tanto que a gente fala muito nisso na análise de temperamento, com o seu jeitinho, com as suas características, para que a gente possa. O nosso diferencial somos nós mesmos. Não precisa ir longe, né? Não precisa. É só você ser você. Não tem como alguém ser igual a Sim. você. Nós Né, temos a nossa essência, né? Cada um tem a sua essência, as pessoas se conectam com isso e tem pessoas que também não se conectam, Tá né? tudo bem. Que nem falaram para você, você vai ser mais uma corretora de imóveis. Não, você vai ser a corretora de imóveis. Você já colocou isso para você como meta. E tem gente que vai procurar você, que vai gostar do seu jeito, e tem gente que não vai. E isso acontece em todas as áreas e tá tudo bem, porque as pessoas vão caçando ali maneiras de se conectar com as outras pessoas, através de como que ela se identifica mais com aquela outra pessoa, né? Então, é entender tudo isso. E aí trazer para as mulheres essa questão mesmo, né? Que é dar um passo adiante. Não desistir, porque às vezes a gente se depara, às vezes a gente acorda de manhã se descabelando, Não né? desistir. Quem nunca? Nossa, Né? Não desista. Eu aguento mais. Não vou dar conta, o que eu vou fazer? E agora? Mas aí depois você respira, toma um banho, lava o rosto, fala, não, peraí. troca o pneu do carro. Troca um pneu, Aquele dia você coisas vai às 4 da manhã, acontecem. com taquicardia. Acontece tudo, gente. Acontece, Só não pode gente. parar. Não podemos parar. Então, ver tudo isso, falar, não, peraí, né? Eu sou muito mais do que isso. Porque as coisas vão acontecer na nossa vida. É desafiador? É, né? Não estava escrito em lugar nenhum que ia ser E fácil. não espere que as pessoas Né? torçam por você também, porque às vezes a gente Não. sempre espera a motivação do outro, né? Sim, E a gente precisa se automotivar. é onde a gente Porque é se frustra. muito mais difícil você ter o apoio, porque quem sonha é você. Ninguém vai sonhar os seus sonhos como você. Exatamente. Eu acho que a palavra não deveria nem ser motivação. Eu não procuro motivação, eu procuro determinação. Se eu estiver determinada a fazer, acontece. Eu vejo isso muito por mim, meu exemplo. Se eu procurar motivação, eu vou procurar os meus filhos me apoiando, minha família, meu namorado me empurrando, eu não vou. Entende? Agora, se eu me dedicar e falar assim, não, eu determinada a fazer isso, eu consigo fazer. Porque eu acho que a palavra motivação fica sempre aquela espera Esperando de o outro. alguém ali É. te falar, não, vai que você vai conseguir, entende? E nem sempre vai ter. Na verdade, nunca Nunca tem, vai né? ter, né? Porque A não ser quando que você falar. busque, né? Porque Você é- buscar alguém pra te direcionar, para que você tenha realmente esse apoio, esse reforço. É. Aí eu acho É muito uma ajuda válido, profissional, né? sim, mas acho que a questão que ela está É, querendo trazer até é a do- questão familiar, às É vezes. muito mais difícil. Eu sempre falo para as clientes o seguinte, eu falo, olha, se o marido, se o filho te apoiar, você tá no lucro. Porque geralmente eles não vão te apoiar. verdade. Eles vão comprar pizza, eles vão comprar sorvete. E você vai ter que ver ali qual que é o seu É isso que objetivo. O eu quanto queria você falar um quer. pouquinho da seu motivação. É processo. porque às vezes a gente é motivado, mas para outras coisas, né? Motivado para tirar a gente do foco. Isso acontece muito, né? Isso não é motivação, é só vontade. Não, As pessoas mas querem. assim, entre aspas, né, elas estão nos motivando, mas
a gente sabe, né, que se a gente ceder, né, a todos os convites, né, As as tentações que tentações aparecem, que né? Os aparecem, sorvetes, Vai dar as ruim. pizzas. vai dar ruim. Não vai dar bom. Então, Não vai dar bom. Então a gente precisa de estar realmente atento, assim, quando ai, parece um convite, mas hoje eu não posso, eu tenho que terminar uma coisa, ah, mas vamos, de repente, às vezes ainda, né, escapa. E a gente precisa de estar atento com isso, né? Porque existem Sim. outras motivações, se né, quiser uma camufladas, motivação, olha no espelho e fala pra você mesma. camufladas. Você vai conseguir, você pode, Sim. você é capaz, eu sou filha amada de Deus e bola pra frente Isso aí. e só vai. A gente precisa, sim, ter um profissional que nos acompanhe, que nos direcione, né? Mas eu acho que a motivação ainda é uma palavra que, pra mim, não pega. Se eu precisar esperar motivação, lá em casa não vai ter. Eu Não é só na preciso me sua, dedicar. não é só na sua. Mas assim, mulheres, a gente está aqui no nosso primeiro episódio, né? Estamos hoje iniciando a nossa caminhada para levar essa informação para essas mulheres. E eu queria saber assim um pouquinho de cada uma, como que você pensa assim que vai ser esse nosso caminhar, com o que você vai contribuir para cada mulher. Bom, eu acredito que eu posso contribuir nessa questão também do autoconhecimento em relação às emoções, né? Por que que a pessoa não consegue romper um ciclo? A pessoa tem muita vontade de perder peso. E aqui, quando eu falo em perda de peso, gente, eu não falo questão estética, eu falo questão de saúde. Mulheres me procuram com 30, 40 quilos acima do peso. Então, assim, é uma questão de saúde. A pessoa tá com problema de coluna, problema no joelho, tá com quase diabética. Então, são questões, assim, de saúde mesmo. Então, é fazer a pessoa ali buscar esse entendimento, o que está acontecendo comigo, né? Porque tem uma questão emocional ali, porque nós somos seres emocionais. Muito se fala assim, o ser humano é racional. Não, nós somos movidos pela emoção o tempo todo. Para e pensa. Como que nós não somos movidos pela emoção? Nós somos. Né? Então, entender essa questão aí emocional, o porquê que não consegue perder peso, o que está acontecendo comigo, trazer esse autoconhecimento mais profundo para ela começar a se perceber. Porque muitas mulheres, às vezes, não têm com quem falar. Elas começam a falar para mim as coisas, aí ela fala assim, eu não falo nada. Eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que eu tô, assim, atacando muito doce, porque eu tô ansiosa com tal circunstância que está acontecendo na minha vida. Então, a pessoa, só dela falar, ela começa a se perceber. Então, é trazer esse autoconhecimento mesmo e ela começar a descobrir por que será que não perde peso. Porque muito fala assim, e quem nunca ouviu, né? Para perder peso é só fechar a boca. Isso aí é falta de força de vontade. Não, é muito além disso. Temos um padrão emocional muito forte, temos também um padrão de sobrevivência. O nosso cérebro tem um padrão de sobrevivência, né? Então, quando ele vê que você está sofrendo por alguma razão, ele quer equilibrar aquilo ali. E a comida é uma válvula de escape muito rápido. Porque traz ele aquele alívio momentâneo, né? Não vou falar que não traz, porque traz. Mas depois já passa muito rápido e a pessoa busca mais. Então acontece, às vezes, a pessoa passa o dia inteiro beliscando, entre beliscos, buscando um equilíbrio emocional. Então, eu acho que eu consigo contribuir muito nisso, na questão de fazer a pessoa se perceber, se entender, porque ainda hoje, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre trabalhar um pouco mais a mente para conseguir emagrecer. Ainda se busca muito só o comportamento pelo comportamento. Eu corto o pão, eu corto o bolo, eu corto o biscoito, eu corto o leite e pronto, vou emagrecer. Não. Tanto que eu não trabalho com listas de restrições alimentares. Eu só faço ela entender como que tá a alimentação dela, o que será que compensa comer, se uma pessoa come muito açúcar. Eu faço ela entender que ela não precisa consumir tanto açúcar. E a gente vai trabalhando tudo isso. Que legal. E você, Marlene, como você pensa em contribuir com essas mulheres que serão nossas ouvintes a partir de hoje? Bom, a gente já contribui com a nossa própria história, né? Acho que cada uma, né, já contribui com a nossa própria história, que vai motivar e vai incentivar essas mulheres. Mas eu, assim, a minha contribuição é fazer, assim, com que essas mulheres que têm conflito com a imagem, também fazer a reflexão, né, do espelho, de se olhar mais no espelho, de ter compaixão pelas mudanças que vão acontecendo, porque não se fala de vestir, né? Não é uma roupa que vai mudar a imagem de uma pessoa, não é simplesmente trocar uma roupa, é trocar, assim, às vezes, o seu valor interno, né? A sua essência, né? Como que você está se valorizando, o que que aconteceu, às vezes, sabe? Pode ter acontecimentos, a Rafa que trabalha com as travas, né, vai confirmar isso. Acontecimentos assim
de traumas, às vezes da infância, sabe? Que essa mulher sofreu. Às vezes ela sofreu, como que eu diria? Assim, crítica sobre a forma que ela se veste. Às vezes ela sofreu, assim, contenção de despesa, não pode gastar, não pode ter, porque não tem dinheiro. Às vezes a própria relação ali conjugal, né, com o marido, que às vezes ele quer que ela use uma coisa e ela não quer, não comunica a ela o que ele quer que usa e às vezes ela tem que usar. Então, as coisas também são bem profundas, não é simplesmente falar de paleta de cores, falar só das proporções corporais, mas é também falar de dores, né? Que às vezes muitas mulheres têm dores, né? E às vezes a gente não vai resolver ali na consultoria de imagem, né? A gente também tem que encaminhar para a Vivian, tem que encaminhar para a Rafa, tem que encaminhar para a Lu, né? Que às vezes um produto. muitas mulheres procuram também, eu resolvi que eu quero trabalhar, mas eu preciso melhorar a minha imagem e tal. Então, às vezes a gente tem que encaminhar também. Eu também encaminho, né? Para os profissionais que vão fazer essa mulher entender, assim, né? Por que que ela quer mudar, né? Qual a intenção de imagem, né? Qual a sua intenção de imagem? O que que você quer comunicar com a sua imagem, né? Porque a gente trabalha com a comunicação da imagem, né? O que você quer comunicar? E às vezes a gente precisa também de uma rede de apoio com outros profissionais, né? Porque existem coisas que são mais profundas, que não vai dar para trabalhar na consultoria de imagem. Então, acho que é isso. Maravilha. E você, Rafa, fala um pouquinho pra gente como que uma terapeuta comportamental pode ajudar essas mulheres. Eu tô aqui para acolher, né? Primeiramente, para entender qual que é a dor, né? Igual a Marlene estava falando. Qual que é a dor dela? O que que ela se sente travada? Que ela percebe, porque muitas das vezes, né, é muito mais inconsciente do que consciente. Ela sabe que tem alguma coisa ali travando, ela sabe que ela não está conseguindo alcançar o que ela quer, mas ela não sabe por quê. Então a gente descobre juntas, né, essas travas, o que que está bloqueando essa mulher. Eu desperto a força dela e falo, cara, tem uma mulher muito potente aí dentro. Vamos botar essa mulher aí para agir, vamos deixar essa daí se destacar e depois também para ela se conduzir, né? Para eu conduzir ela no caminho de cura mesmo. É uma cura, é uma libertação, é resgatar a identidade dela. A identidade dela é em Deus. Quem que Deus criou ela para ser? Será que de fato ela está sendo? Será que ela está vivendo tudo aquilo que ela pode viver? Né? Que eu creio, assim, de todo o meu coração, que o Senhor já escreveu uma história para cada uma de nós. Muitas das vezes a gente não consegue acessar o caminho que Ele preparou, porque a gente está tão machucada, a gente está tão ferida, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? Entender o que que Ele tem para nós. Então, o meu processo é esse, é acolher, direcionar para que ela possa realmente ter uma vida transformada em todas as áreas, em todas as áreas. Para ter autonomia, né, Rafa? Acho que é isso que a gente almeja para essas mulheres, né? Que elas tenham autonomia da sua própria vida. Eu acho que é isso que vai me deixar feliz, né? Quando eu atender uma mulher e saber assim que ela tem autonomia, né? Resgatar a autonomia E dela. ela muda o olhar dela. Muda Ela tudo. muda o olhar dela para ela, né, Sim, Vivian? Muda tudo. Para ela, para os outros, ela consegue ter mais empatia também, porque às vezes a gente é tão ferida que a gente ataca, Sim. né, Vivi? Você Sim. também pega muito disso. Sim, e aí ela fala pra mim assim, ai, mas agora tá tudo mais tranquilo no meu trabalho. Aí eu falo, você percebe que não foram as 10 pessoas que trabalham com você que mudou? Exatamente. Foi você que mudou, você tá enfrentando a vida com um olhar diferente, de uma maneira diferente, com outra percepção, né? Por quê? Porque você assumiu uma autorresponsabilidade, tem aí um autoconhecimento, e agora tudo fica um pouco mais leve, Sim. né? Exatamente. E você, Lu, Verdade. como você vai contribuir com essas mulheres maravilhosas? Bom, eu como estou numa transição de carreira, né, eu vou conseguir dupla, né? Vai ser dupla Dupla. essa minha dedicação e o que eu vou passar para essas mulheres, né? Eu quero estar trazendo elas o posicionamento no digital, que elas não precisam ser mais uma e também nem igual a todo mundo, né? Elas podem sim ali mostrar a sua essência, o seu dia a dia, o seu lifestyle, e ali elas podem mostrar o filho chorando, elas podem mostrar o local de trabalho delas muitas vezes em casa. Então, assim, eu quero mostrar para elas que existe vida ali dentro mesmo do Instagram, né? Que não precisa ser um personagem. Tanto Instagram, TikTok ou qualquer rede social. E também mostrar os desafios, né? De uma transição
transição de carreira e do que está dando bom para mim e o que eu posso passar para essas mulheres, para que também elas executem na profissão delas, nessa transição delas, transmitir essa coragem, né, que não é fácil iniciar novamente do zero. Mas eu quero contribuir na vida delas dessa forma, que também elas precisam desse desbloqueio, que elas precisam, tipo, olhar para elas antes de tudo isso, né? Porque foi o caminho que eu trilhei, né? Eu tive que olhar para mim, ainda tem traumas ainda que a gente vai surgindo ali no É um caminho. caminho sem fim. Eu falo que a gente troca o pneu do carro com o carro andando. É isso mesmo. Andando, A gente vai trocando o pneu com o carro andando, né? Mas a gente aprende ali no caminho que existem, vai aparecendo os traumas, vai aparecendo os medos, a gente vai tomando a coragem, né? Muitas vezes você vai ter medo mesmo de enfrentar aquela situação, mas você tem que ter a coragem, a determinação, ver quais são os seus focos, qual é o seu objetivo, por que você quer chegar lá, né? Eu digo assim que eu tenho o meu porquê, né? Que é os meus filhos, né? Mostrar para eles o legado que eu quero deixar para eles. Então, a internet me sustentou até aqui. Foi ótimo, maravilhoso, foi uma experiência incrível. Amo trabalhar com a internet, mas para mim eu quero algo novo. Então, eu vou para um novo desafio, porque essa é a minha personalidade, né? Sim, é o meu até isso a gente, né, tem em sanguínea. comum, que A é gente precisa de desafios, a gente precisa Novidade. se sentir nova, né? De novidades, de coisas que a gente precisa aprender novamente. São desafios mesmo diários que nós, como sanguíneas, precisamos, né? Então, tudo isso a gente tem aqui para contribuir com essas mulheres, né? Gente, é maravilhoso. Eu sou muito feliz e eu tenho certeza que todas que passarem, né, por nós, que assistirem, que estiverem junto com a gente, e também que elas possam interagir, né, que ela deixe os comentários dela, perguntas, dúvidas, que a gente está aqui à disposição também para auxiliar, para conduzir, né? Isso mesmo. Então, meninas, a verdade é só uma, né? Ninguém de nós chegou intacto aqui, né? Nós trilhamos todo esse caminho. Então, hoje a gente se sente pronta para transbordar na vida dessas mulheres, né? E você, mulher que está aí assistindo a gente, que está tomando seu café e adorou a nossa conversa, já segue o nosso canal, porque aqui a gente vai transmitir para você um pouco do que nós vivemos. Vamos trazer convidados para transmitir ainda mais conhecimentos para vocês. Se você se sente travada, se você sente assim com a vontade de tirar essa mulher que existe de dentro de você e você se sentiu acolhida aqui por nós, já segue o nosso canal e não perca nenhum episódio, tá? Até o próximo. Tchau.